Olá, meu nome é Cauã Sarabi Moreira e além de um profundo estudioso sobre esse tema, eu sou conselheiro da Associação Nacional de ESG e especialista e palestrante sobre a materialidade dos fatores ESG. Como defensor dessa materialidade, eu também sou um crítico do alarmismo ambiental. Eu observo que as pessoas mais apocalípticas em relação aos problemas ambientais tendem a inadvertidamente contrapor-se às melhores soluções para resolver esses problemas. Assim, elas prejudicam os esforços efetivos em prol da melhora do meio ambiente. Infelizmente, a forma como os dados sobre as mudanças climáticas e seus eventuais impactos na sociedade são divulgados acabam por contribuir com esse cenário. Eu me remeto aqui a uma fala do Kevin Schmidt, que é um cientista climático da NASA. Quando ele foi consultado sobre as informações que uma congressista americana, baseada em um relatório do IPCC, o IPCC é um painel internacional da ONU sobre as mudanças climáticas, dizia que o mundo iria acabar em 12 anos se não tratarmos as mudanças climáticas, ele disse: todas essas janelas de tempo limitados são bobagem. O que havia de fato no relatório do IPCC de 2018, e que era baseado em uma modelagem computacional hipotética, é que para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius desde os tempos pré-industriais, as emissões de carbono precisavam cair 45% até 2030. Em nenhum momento o IPCC disse que o mundo ia acabar ou que a civilização entraria em colapso caso isso não acontecesse. O IPCC também concluiu que há poucos indícios de aumento na frequência ou na intensidade de inundações, secas, furacões ou tornados. Embora identifique mais ondas de calor e precipitações mais intensas, esses fenômenos não impulsionam significativamente os custos desses desastres. Os especialistas concordam de forma unânime que as mudanças climáticas são reais, embora possam discordar de suas origens. Se elas são naturais, ou seja, fruto dos ciclos climáticos do planeta, se os seres humanos contribuem sobremaneira para que elas ocorram, ou ainda se ambos os fatores são relevantes, o que torna-as ainda mais imprevisíveis. Porém, os especialistas também concordam, e isso ficou muito claro na declaração de Hohenkammer, na Alemanha, que foi assinada por 32 dos maiores especialistas do mundo que se reuniram para discutir e analisar as mudanças climáticas, que a maior quantidade de pessoas e propriedades no caminho dos danos explicava o custo crescente dos desastres naturais, não o agravamento desses desastres em si. Existe uma publicação que se chama, traduzindo para o português, A Normalização dos Danos de Furacões nos Estados Unidos Continentais, que demonstra que, considerando-se o desenvolvimento massivo no litoral americano, como em Miami, por exemplo, desde 1900, e normalizando os dados, ou seja, levando em conta esse desenvolvimento, não se encontra nenhuma tendência de crescimento nos custos dos impactos dos furacões na costa americana. O mesmo já foi feito, inclusive, normalizando as perdas relacionadas ao impacto de ciclones tropicais na América Latina, no Caribe, na Austrália, na China e na Índia. Em cada caso também não se encontraram tendências de perdas crescentes. E não são apenas publicações individualizadas, que poderíamos dizer que são dissonantes do que diz a maioria da comunidade científica. Não é esse o caso. O próprio IPCC, em um relatório especial sobre o clima extremo em 2018, relata que as tendências de longo prazo em perdas por desastres naturais, ajustadas para a riqueza e para os aumentos populacionais, não são atribuídas às mudanças climáticas, embora não se exclua o papel dessas mudanças. Níveis inferiores de PIB, o que por si só denota má utilização de recursos naturais, e a facilitação a conflitos armados e a falta de estabilidade sociopolítica, assim como a falta de acesso a tecnologias, são na realidade os maiores obstáculos de qualquer país na busca pela sustentabilidade. E aqui, falando do sentido mais amplo da sustentabilidade, isso também implica a maior sensibilidade a eventos climáticos extremos, independentemente das suas origens. O risco na resposta humana à mudança climática passa a ser muito maior do que o risco da própria mudança climática em si. Entrando especificamente na questão dos oceanos e do nível do mar, primeiramente cabe ressaltar que o nosso espelho d'água do planeta possui uma área de 361 milhões de quilômetros quadrados, com volumes que apresentam profundidades das mais diversas. Eu coloco esse ponto, pois a exemplo do que eu relatei anteriormente, qualquer inferência sobre alterações em proporções dessa magnitude é no mínimo arriscada, pois indica algum, ou até muito, reducionismo em um tema tão complexo. A própria dita medição do chamado NMM, que é o nível médio dos mares,
tem questionamentos na comunidade científica. E as alterações na altura das águas dependem de fatores diversos, não apenas das mudanças climáticas. Os movimentos verticais das placas tectônicas, as movimentações das marés, as ações atmosféricas e até mesmo a rotação do planeta Terra implicam nessas alterações. Atrelar essas alterações exclusivamente à temperatura do ar global média e utilizar como evidência para isso, e é isso que está sendo feito, tá? Relatos de eventos costeiros específicos que não representam a maioria da costa dos oceanos e que inclusive estão próximos a outros locais costeiros onde de fato nada aconteceu no mesmo período, além de leviano, implica em ignorarmos outros fenômenos costeiros naturais e cíclicos, como se eles não existissem de forma recorrente na história do planeta. Outro ponto importante é lembrar que depois desses ditos ataques do nível do mar aos continentes serem reportados à exaustão, não há novas checagens posteriores para verificar que o nível normal do mar naquela região voltou ao normal, pois é isso que ocorre. Todos os anos, por exemplo, eventos meteorológicos naturais como El Niño e Laninha provocam deslocamentos oceânicos por conta das movimentações dos ventos, principalmente, que podem variar em cerca de meio metro o nível do mar em qualquer região. Os níveis globais do mar subiram 0,19 metros, ou seja, 19 centímetros, entre 1901 e 2010. E o IPCC estima que eles subirão entre 66 centímetros e 83 centímetros até 2100, no seu pior cenário. Esse ritmo lento de subida do nível do mar certamente dá às sociedades bastante tempo para se adaptar. No cenário médio do IPCC, que é o chamado RCP 4.5, a previsão é de uma subida média de 39 centímetros de 1990 até 2200. Foi com base nesses estudos, inclusive, que a ONU divulgou um estudo em 2023 que indicaria o risco de Santos ter parte da sua área próxima à costa submersa até 2050. Esse estudo indica que cerca de 5% da população que vive próxima ao mar no mundo seja afetada nesse período. Ocorre que, além de se tratarem, como eu disse, de modelos de projeção computacionais que se apoiam em apenas algumas variáveis, perto de tantas que influenciam de fato o nível dos oceanos, esses mesmos modelos, em seus cenários médios, como o que eu já relatei aqui, não apontam para essa realidade. O caso de Santos, particularmente, é ainda mais relevante, pois a cidade tem um histórico bastante recorrente de quadros meteorológicos específicos, que combinados com o movimento das marés, ou seja, com quadros astronômicos oriundos da movimentação do Sol, da Lua, fazem com que o mar suba e gere o choque com a arrebentação costeira na área urbanizada da praia. Nós que somos aqui da região já vimos isso diversas vezes, como em 2005, por exemplo, que por conta de um ciclone extratropical, a nossa orla teve uma invasão costeira bastante relevante, para depois retornar ao normal. A mesma situação aconteceu em 2022 no Rio, cuja causa foi a passagem de um ciclone subtropical a 300 km da costa. Nessas situações, os ventos empurram as águas do oceano contra a costa, a depender da localização do sistema em relação ao continente. No caso de Santos, em frente ao Oceano Atlântico, normalmente será o vento de retaguarda do sistema frontal dinâmico que empurrará as águas contra a costa, assim gerando ondas maiores e grandes vagalhões nas praias, com a presença de altas marés e a possibilidade, óbvio, da água atingir a área construída e causar danos a alguns equipamentos urbanos. Quantas vezes nós já não vimos isso acontecer? Isso não acontece apenas aqui. Em Vinha del Mar, no Chile, por exemplo, na costa do Pacífico, alguns ciclones extratropicais em fase de decaimento forçam uma circulação específica de ventos oeste e sudoeste, que, por sua vez, empurram a água contra a costa, avançando sobre as avenidas da cidade. E assim, por sua vez, acontece também no hemisfério norte, como já podemos observar de forma recorrente na Europa, por exemplo. Há de se recordar também um exemplo concreto do contrário, que também aconteceu aqui na Baixada Santista. Neste ano, ou seja, já em 2024, a ilha da Pombeva, no Guarujá, se conectou à praia de Pitangueiras. Isso ocorreu em virtude da alta pressão atmosférica causada pelo anticiclone semi-estacionário que rondava o estado de São Paulo. E também a maré extremamente baixa, fruto da fase da Lua. Mas o principal ponto de reflexão aqui é o de que, após esses eventos, a altura das águas volta ao seu normal. Um jornalista investigativo especializado em mudanças climáticas que se chama Michael Schellenberger escreveu o livro Apocalipse Never,
que eu recomendo para você a leitura. Ele entrou em contato com Michael Oppenheimer, um dos principais contribuintes do IPCC, em 2019, para melhor entender a afirmação dele de que um aumento de 84 centímetros no nível do mar seria um problema impossível de gerir. A resposta dele é que havia um erro no artigo cometido pelo repórter, que indicou esses 84 centímetros, quando o número real, baseado na quantidade de aumento do nível do mar na trajetória de concentração representativa do IPCC, que é o item 8.5 do relatório especial sobre o oceano e a criosfera num clima em mutação, é de 1,1 metro, ou seja, bastante superior a qualquer cenário simulado, mesmo o mais extremo. No entanto, como as previsões são por si só indefinidas, e há um consenso de que se apenas naturais ou não, as mudanças e ciclos climáticos existem, nos cabe pensar, por óbvio, em cenários onde essa elevação de fato ocorra. Façamos então esse exercício, começando por uma realidade já dos dias atuais. Os Países Baixos, por exemplo, tornaram-se uma nação rica mesmo tendo 1/3 do seu território abaixo do nível do mar, com áreas que têm quase 7 metros abaixo do nível do mar, como os Zuidplaspolder na região oeste dos Países Baixos. E hoje a nossa capacidade de modificar ambientes é muito maior do que jamais foi. Os especialistas holandeses, por exemplo, já estão trabalhando com o governo de Bangladesh para preparar aquele país para a subida do nível do mar. É o chamado Bangladesh Delta Plan 2100. Trazendo o exemplo ainda para mais perto de casa, eu vou citar o caso de Balneário Camboriú, que passou por um processo típico e lento de remoção natural das areias da praia para o fundo, facilitando inundações na avenida. Esse caso se arrastou desde a década de 1970 sem solução, até que a partir de 2021, a solução tecnológica foi posta em prática com a já conhecida engorda artificial, ou seja, foi feito o alargamento da faixa de areia usando um material do mesmo tamanho, densidade e granulometria do original daquela praia. Nesse caso, as dragas bombearam o material que havia sido levado para a região mais profunda e assim, o que a natureza havia demorado décadas para puxar para o fundo, o processo artificial e tecnológico reverteu em pouquíssimo tempo. O segredo, a chave de tudo é a tecnologia. Na década de 1920, 5,4 milhões de pessoas morreram em virtude de desastres naturais no mundo. Na década de 2010, esse número foi de apenas 0,4 milhão, ainda que a população mundial tenha quase quadruplicado. Aquilo que mais determina o quão vulneráveis as nações são às inundações dependem principalmente de elas terem sistemas modernos de controle de água e de inundações, e obviamente uma boa gestão, manutenção, atualização desses sistemas. E é aí que entra a questão da materialidade de todos os fatores. De nada adianta a criação de cenários, sejam eles leves ou extremos, alarmistas, se de fato nada for feito a nível de legislação, sim, de gestão e ação do poder público, mas também das ações e da conscientização de cada um de nós com relação à sustentabilidade ao nosso redor, nas nossas casas, nas nossas empresas, porque aí sim a gente vai poder inferir qualquer tipo de impacto efetivamente positivo no planeta. Eu agradeço muito a Marcela França e a TV Câmara de Cubatão pela oportunidade de vir aqui falar de um tema tão importante e de conscientizar vocês que a ação de cada um de nós pode ser muito mais importante do que qualquer teoria climática. Um abraço.